Graça e a paz, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bom que você está aqui. Não sei se você já deu um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Amém? Falou, oi, irmão, que bom que você está aqui. Uai, muito bem. Que bom que você veio de manhã. Fala para ele, você é um vencedor. Você já começou vencendo a cama, a coberta e o sono. Olha aí. Venceu os 3 inimigos da manhã. Amém? Quero cumprimentar também você que está nos acompanhando em casa, né, recebendo a ministração da palavra, amém? Lembrando que o culto é aqui, tá bom? Não existe culto online, né? Mas você pode ser abençoado por essa palavra, com certeza, e eu creio que em breve você estará aqui conosco em nome de Jesus, amém? Bem, deixa eu ver se tem alguma questão que eu preciso de reforçar aqui. Eu acho que não, né? Então, o encontro dos kids, vai ter o jejum, não é nessa semana, né? Na outra, né? Na outra, né? É de 2ª a 8, não é isso? Aí, tá vendo? Eu estou aprendendo a usar essa expressão que era complexa para mim, né? De hoje a 8. Todo mundo entende isso ou não? Entende, né? Só eu que não entendia, né? De hoje não, de segunda, né? De 2ª a 8. Que é sem ser a segunda, é a outra, não é? Eu demorei uns 10 anos para entender isso, irmão, mas eu consegui, amém? E agora eu uso. Falar isso lá em Goiás, meu Deus do céu, complexo demais. Irmão, como é que é? Eles ficam ainda fazendo conta, sabe? Fala, rapaz, o que é isso? Tem que pensar rapidamente, como um pernambucano. Né, esse cérebro lento goiano aí, que não entende as coisas, né? Amém? Mas o meu cérebro está se tornando pernambucano agora. Amém? É igual, eu fico vendo, né? Os irmãos, o pessoal joga muito aqui o tal do dominó, né? Lá em Goiás, não. E aí, quando eu entendi como é que os irmãos jogam, eles jogam sabendo a pedra, né? É pedra que chama mesmo, né? Que está na mão do outro irmão. Eu falei, mas como é que... Não é? E rapidão, põe a outra e tudo. Eu falei, meu irmão, peraí, como é que você sabe tudo? Não, é porque você jogou essa, falta tantas dessa aqui e tudo. Eu falei, é mesmo? Eu falei, rapaz, esse povo aqui de Pernambuco eu acho que é mais inteligente que o lá de Goiás. Eu sei, não, rápido demais. Eu falei, gente, eu preciso estudar, então, as pedras, né? Tentar memorizar antes. O pessoal chama para jogar, eu me sinto humilhado. Eu falei, jogo nada, né? Porque eu sou vencedor, eu quero fazer o que eu venço. Amém? E como eu sei que eu não vou vencer... Eu só venço de crianças, né? Quando tem criança assim, aí eu consigo vencer. Aleluia. Irmãos, nós estamos hoje, né? É o culto da esperança, né? Nós acabamos de vir de uma conferência, né? Que foi ontem, uma grande bênção. Tivemos irmãos aqui de várias partes do estado de Pernambuco. Amém? Não foi possível, né? Os irmãos da Casa de Deus estarem juntos aqui também, senão eu poderia dizer que de parte de Pernambuco e do Piauí. E dependendo do irmão que viesse, eu poderia dizer até do Maranhão, porque a Vinha Pernambuco, eu até esqueci de falar isso ontem, né? A Vinha Pernambuco, ela tem uma extensão no Piauí e até no Maranhão. Essa Vinha Pernambuco é uma bênção, né? Porque o pastor Everdan abriu a igreja, né, lá em Timon, que é no Maranhão, que faz ali divisa com o Piauí, né? Mas, enfim... Então, eu sei que, né, eu até pensei que talvez teria menos irmãos, né, porque depois de eventos como esse, às vezes os irmãos ficam cansados, né, e tudo. Mas você pode ver que nenhum pastor aqui se cansa, né? Eles sempre estão aqui, é uma maravilha. Os pastores também são incansáveis. Nossa irmã, Dona Margarida, também estava servindo bastante aqui, está aqui prontinha, logo cedo, está vendo? É um exemplo, está vendo? Amém? Mas... esse culto é um culto especialmente para os visitantes, aqueles que estão de fora. Eu não sei se nós temos algum visitante aqui agora pela manhã. Com certeza à noite nós teremos. Tem ali alguns visitantes. Sejam bem-vindos. Amém? É muito importante vocês estarem aqui conosco. E eu quero compartilhar uma palavra especialmente para vocês, mas que é também uma palavra de edificação para toda a igreja. Porque toda a palavra de Deus, ela também é bênção na vida do povo de Deus, mesmo essas palavras que normalmente nós ministramos para aqueles que nos visitam. Amém? Então, em Gênesis capítulo 32, eu quero que você abra a sua Bíblia, senão você acompanha aqui na projeção. Ótimo, está funcionando os dois lados, aleluia. Gênesis capítulo 32, verso 22. Eu quero ler aqui o trecho da história de um daqueles homens, né, da história do povo de Deus, que se tornou um instrumento de grande bênção, mas que na verdade começou muito mal. Então é sobre Jacó. Lá em Gênesis 32, no verso 22, está escrito: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas,
e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém. Vamos orar por um instante. Você que está em casa também nos acompanhando, a ministração da palavra. Avise para as pessoas aí próximas de você, que você vai estar com todo o seu foco, todo o seu coração voltado para essa ministração, para receber do Senhor. Amém? Vamos orar para que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nessa manhã, nesse dia, ó Pai, pela ministração da Tua palavra. Pai, esse é um culto, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos chama para nos voltarmos, ó Pai, para aqueles que estão nos visitando, aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que estão, de repente, afastados também dos Teus caminhos, ou aqueles que precisam, ó Deus, simplesmente serem renovados, ó Pai, na convicção, ó Deus, de que o Senhor tem um plano, tem um propósito para a vida deles, independente da história dos pecados, independente da história de fracassos, independente, ó Deus, de um passado que, de repente, é motivo de vergonha, que muitos querem esconder, porque são coisas que aconteceram nas suas próprias vidas, ó Deus, e que eles não querem que outros saibam. Mas independente de tudo isso, nós temos, ó Pai, a boa notícia da Tua graça, nós temos a boa notícia do Teu perdão, ó Pai, que o Senhor não está colocando a condenação sobre os pecadores, mas colocou toda a culpa e condenação sobre o Teu próprio Filho, ó Deus, no nosso lugar. Por isso, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa abrir os nossos olhos para essa verdade, em o nome de Jesus. Eu digo amém e amém. Amém. Nós vimos aqui a história de um homem chamado Jacó, que eu quero resumir para você em poucas palavras. Jacó, ele foi o irmão gêmeo mais novo de Esaú, que nasceram da união de Isaac e Rebeca. Então, talvez você sabe já, mesmo você que está nos visitando, mesmo você que às vezes não conhece tanto da palavra de Deus, mas eu acredito que você sabe, né, que Abraão é uma pessoa muito importante na história, né, do povo de Deus, e não só do povo de Deus, mas das consideradas aí 3 grandes religiões, né, do mundo, né? Então os cristãos, os judeus e até os muçulmanos. Mas veja, Abraão, ele teve um filho, Isaac, depois de Isaac veio Jacó, e a partir de Jacó que veio todo o povo de Deus, todas as tribos de Israel. Só que a maneira que começou a história de Jacó, inclusive desde o nascimento dele, tá bom? Desde o nascimento dele, algo ficou, caracterizado na vida de Jacó, como sendo alguém que sempre queria tirar vantagem do outro, sempre queria, dar uma de espertinho, sabe aquele espertinho que sempre está passando as pessoas para trás, que sempre está tirando alguma vantagem, e ninguém percebe, parece que ele engana todo mundo, parece que ele se aproveita de todo mundo. Pois é, esse era Jacó. E por que eu digo que desde o nascimento ele foi caracterizado por isso? Porque a Bíblia diz lá em Gênesis 25, depois você pode conferir, eu não vou abrir com você, que ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão, porque era irmão gêmeo. Então Esaú estava saindo no ventre, né, de Rebeca, só que o Jacó estava logo atrás, puxando o irmão dele pelo calcanhar, tipo assim, não, peraí, sai da frente que eu quero sair primeiro, eu quero ser o mais velho. Entende? Então ele nasceu assim, o sujeito bebezinho já dando de espertinho, entendeu? Então, essa foi a história de Jacó desde o começo da vida dele, desde o nascimento. E aí como ele nasceu fazendo isso, qual que foi a ideia do pai e da mãe? Ele falou, já sei, o nome dele vai ser justamente isso, espertinho, né, Jacó. Porque o nome Jacó significa literalmente isso, enganador, suplantador, entende? Ou, né, a grosso modo, de maneira mais popular, é o espertinho, né, é o malandro, entende? É o aproveitador,
É aquele que, sabe, está sempre explorando, né, trapaceando. Então essa é a história de Jacó. E Jacó, ele era alguém que queria a bênção. Ele queria o melhor para si. Só que o problema é que Jacó, ele queria o melhor para si a custas, sabe, do pior para o outro. Mesmo que o outro sofresse um dano, um prejuízo, é como se ele dissesse, e daí, contanto que eu seja abençoado, não me importa o restante. Percebe? Então ele era justamente esse tipo de pessoa. E foi assim, quando ele, de maneira, sabe, muito esperta, né, porque ele era o espertinho, né, comprou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Porque uma vez que Esaú saiu primeiro, né, o irmão gêmeo de Jacó, saiu primeiro do ventre de Rebeca. Então isso significa que Esaú, ele tinha uma bênção naquela época, que era a bênção da primogenitura. O que é essa bênção da primogenitura? É que segundo a lei, né, do povo de Deus, né, o próprio Senhor estabeleceu isso, de que o filho mais velho de toda a casa, de toda a família, ele recebia porção dobrada da herança. Entende? Então, imagine, né, se um pai tivesse aí 3 filhos. Se um pai tivesse 3 filhos, o filho mais velho tinha que receber a porção dobrada, o dobro do que os outros irmãos iriam receber. Então, cada um dos irmãos iria receber uma parte, mas o mais velho receberia 2 partes, amém? Equivalentes dessa herança. Então, ele recebia mais. Eu sei que quem não é filho mais velho, quem aqui é filho mais velho na sua casa aqui? É primogênito, deixa eu ver. Aleluia. Acho que vocês concordam comigo que seria bom, né, o mais velho receber a porção dobrada da herança, amém? Eu concordo também, porque eu sou mais velho, né? Eu também sou mais velho. Eu sei que os mais novos falam, não, eu discordo, não está certo isso não. Pois é, isso não vale para os dias de hoje. Eu gostaria que valesse, amém? Mas não vale. Mas você pode perguntar, pastor, mas por que o mais velho recebia a porção dobrada da herança? Eu vou te dizer, é porque é o seguinte, o filho mais velho é o cobaia do pai e da mãe, é o cobaia. É a primeira experiência. O pai, geralmente, ele comete muito mais falhas na criação com o filho mais velho. O filho mais velho é o que é mais disciplinado, é na verdade? Irmãos. E aí o negócio vai amenizando. Lá em casa são 3 homens. Né? Eu até ficava indignado com a minha mãe, na época. Falava para ela, foi comigo, foi só a pancada. O do meio foi mais ou menos. Agora o mais novo é só passa a mão na cabecinha, da gracinha, do bonitinho. Né? Então tá suave demais, né? É desse jeito, vai amolecendo. Aí o cobaia é o mais velho. Então como o cobaia ele sofre mais, tinha que receber mais herança. Tinha ou não tinha? Vocês concordam comigo? Eu sei que só os mais velhos estão concordando, mas eu só estou te explicando, né? Porque eu queria tanto que isso valesse, né? Mas não vale. Mas vamos lá. Então, Jacó sabia disso. Como ele tinha um irmão mais velho, ele queria sempre, sabe, passar para trás do irmão mais velho. E o irmão mais velho era um caçador, estava chegando lá da caça, faminto, não sabia fazer comida. Jacó sabia fazer comida. E aí o irmão mais velho chegou lá da caça, lá faminto e tudo. Ai, que fome, eu preciso comer alguma coisa. Eu não consigo, estou desfalecendo e tal. E aí o Jacó aproveitou, falou, rapaz, já sei, eu posso fazer comida para você, eu sei fazer comida, você quer comer alguma coisa? Eu falei, rapaz, eu quero, por favor, por qualquer coisa eu pago o preço dessa comida. Aí Jacó, por qualquer coisa mesmo? Sim, por qualquer coisa. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu faço a comida pelo preço de você dar para mim o direito de primogenitura que você tem. Então você continua mais velho, mas o direito da primogenitura, que é a porção dobrada da bênção, da herança, de painho e de maninha, vem para mim. E o Esaú, na fome, no desespero que ele estava, devia estar desmaiando, desfalecendo, alguma coisa, falou, não, tá bom, é seu, é tudo seu, pode ficar. E aí Jacó enganou o irmão mais velho. Veja a astúcia de Jacó, como que era a postura dele. Só que depois disso, quando o irmão mais velho dele percebeu essa questão e o próprio pai dele descobriu isso, ele começou a fugir especialmente do seu irmão. Porque naquela época, em Israel, o povo de Deus levava isso muito a sério. Então, o pai, ele passou a abençoar o filho mais novo como se fosse o mais velho. Então, uma vez que o pai descobriu que Esaú realmente deu para o mais novo, para Jacó, o direito da primogenitura, o pai falou, então tá bom, você deu, está dado, meu amigo. Entendeu? Você deu, está dado. E aí, quando Esaú passou a avaliar isso, o que aconteceu? Ele se revoltou contra o irmão. O sujeito que deu o direito à primogenitura por um prato de lentilhas, né, diz a palavra, agora ficou revoltado com o irmão. Foi, peraí, não, ele me enganou, me pegou desprevenido, agora que eu parei para avaliar, eu não devia ter feito isso. E aí Esaú começou a perseguir o irmão. Perseguiu o irmão, queria justamente matá-lo, entendeu? Não era aquela coisa de perseguir, dar uns
uns tapas, um soco. Não, era perseguição de morte. Essa era a intenção de Esaú. A Bíblia deixa isso muito claro ao longo da história, depois você pode conferir isso, né, especialmente aí entre Gênesis 25 e até o capítulo 32, que a gente acabou de ler um trecho no começo. E aí, nessa fuga, nesse meio tempo, ele também sentiu o amargo sabor de ser enganado por alguém. Porque esse é o fato, entende? A vida é uma semeadura. Então, aquilo que você faz de bem, você colhe de bem. Mas aquilo que você faz de mal, você colhe de mal. Entende? Você é livre. Ouça com atenção o que eu vou dizer. Isso aqui eu estou dizendo para todo mundo aqui, viu? É só para todo tipo de gente que está aqui. Você é livre para fazer as suas escolhas. Mas você não é livre para escolher as consequências. Entendeu isso? Vou repetir. Você é livre para fazer as suas escolhas. Mas você não é livre para escolher as consequências. Amém? Então, avalie bem as suas escolhas. Porque muita gente fala, não, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Beleza, faz o que você quiser. Mas agora, as consequências de fazer o que você quiser, você não controla. Aí não vem reclamar depois. Entende? Então, esse é o fato. Então, Jacó ele fez escolhas. E quais foram as consequências das escolhas dele? Justamente isso. Perseguição, o próprio irmão dele querendo matar ele. E aí, no meio da fuga dele, vai lá para a casa do tio dele, Labão. E o Labão era um outro Jacó, só que com outro nome. Um outro espertinho da família. E o Labão engana Jacó. Então, Jacó era o enganador, agora passou a ser o enganado. Você está me entendendo? Está vendo as consequências. Ele passou a ser o enganado, de enganador a enganado agora. E ele chega lá no tio dele e fala, não, me apaixonei pela sua filha, vamos nos casar, quero casar com sua filha e tudo. E aí, se apaixonou por Raquel. E aí, quando ele fez... E aí, o tio dele, muito esperto, né, precisava de funcionários, tipo escravos para ele, né, para trabalhar lá na fazenda dele, vamos assim dizer. Ele falou para Jacó é o seguinte, eu sei que você é meu sobrinho de família, que bom, né, então vai ficar tudo em família aqui, que coisa boa. Mas a gente tem uma tradição aqui, e a tradição é a seguinte, você tem que trabalhar 7 anos para poder ter a minha filha, né, como a sua esposa. Aí o Jacó, apaixonadão, falou, que é isso? 7 anos nem nada. A Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos como se fossem poucos dias. Tanto que ele estava apaixonado na tal da Raquel. Essa Raquel devia ser tipo a minha esposa, entendeu? Linda, maravilhosa. Amém? Então, eu entendo. Se ela era como a Ludmila, eu entendo claramente, sabe, essa disposição de Jacó. Só que aí, quando completou o 7º ano, aí Jacó falou, vamos casar, vai dar tudo certo, aleluia. Aí ele foi lá para a barraquinha dele, né, pela tradição lá do casamento judaico. E naquela época não tinha energia elétrica, era tudo meio no escuro e tal. De repente, dormiu com a mulher e tal, aquela coisa maravilhosa. No outro dia, raiou o sol. Quando ele olha, oxê, é o que, rapaz? Não é Raquel, não, é outra mulher. Que mulher é essa? Aí quando ele viu, era a irmã mais velha de Raquel, Lia. Ele olhou, mas não é possível. Aí, né, já logo levantou e foi atrás do Labão. Falei, meu amigo, peraí, trabalhei 7 anos e tudo para casar com a Raquel e me mandaram a outra. Não era ela que eu queria casar. Aí o Labão, não, é porque é o seguinte, tem outra coisa que eu esqueci de falar, tem outra tradição aqui entre nós. Além de trabalhar 7 anos, a gente tem a tradição de entregar a filha mais velha primeiro. Aí depois entrega a mais nova. Basta você trabalhar mais 7 anos e aí você pode dormir com Raquel também. Aí você vai ter 2. Para você ver o que o Labão estava fazendo com ele. Aí o cidadão teve que trabalhar 14 anos, ficou primeiro com aquele que não queria, para depois ficar com aquele que queria, e teve que ficar com as 2, com aquele que queria e que não queria. Olha que confusão. Vai enganando os outros para você ver. Uma hora que vai te enganar. E vai te enganar valendo, como aconteceu com Jacó. Você está entendendo isso? Por isso que aconteceu. Estou resumindo bastante a história. Mas agora deixa eu falar da nossa história. Por que eu estou contando essa história de Jacó? Não é apenas para alimentar aí a sua curiosidade, você ter, sabe, alguns detalhes rápidos e resumidos da história de um homem do povo de Deus. Mas, na verdade, eu quero falar da sua história, da nossa história, da minha história, da história de cada um de nós. Porque essa história, ouça com atenção, não quero condenar ninguém aqui, amém? Não quero deixar ninguém aqui culpado. Mas o que eu não posso negar é o seguinte, é que essa é uma história semelhante a cada um de nós. Cada um de nós já tiramos certas vantagens de algumas pessoas, já enganamos alguns, mas também fomos enganados. Já tropeçamos, já erramos, já falhamos, já pecamos. Não é verdade? Não tem ninguém perfeito aqui.
Não tem ninguém aqui que pode dizer, fala, não tem nada de Jacó na minha vida. Ah, meu irmão, todo mundo tem um Jacózinho interior aí, sabe? Tem ou não tem? Ajuda. Tanto é que os irmãos até costumam falar um com o outro. Quando o irmão dá um despertinho, fala, Jacózinho, né? Então é um xingamento gospel, né? Entendeu? Evangélico, né? Chama outro de Jacó. É o Jacózinho. Percebe? Então, essa história é semelhante à nossa. Só que Deus trouxe você aqui. Assim como Deus trouxe Jacó para um determinado lugar, para um determinado momento. Sabe para quê? Para ter um encontro com gente como ele e como você. Então, por mais que você tenha algumas ou muitas características de um Jacó, Deus tem interesse em você. Você acredita nisso? Veja que Deus bondoso, veja que Deus amoroso. Porque qual que é a ideia religiosa das pessoas? É que esse tipo de gente tipo Jacó, Deus joga para lá, faz, sai daqui, seu sem vergonha, seu espertalhão, seu trapaceiro. Não, muito pelo contrário, Deus ele vai atrás desse tipo de gente. É muita graça, é um Deus muito amoroso, é um Deus muito bondoso, é um Deus, sabe, muito terno, cheio de misericórdia. Ele vem atrás de gente como Jacó. Então essa foi a história de Jacó. A gente leu a história de Jacó aqui, um trecho, né, porque são vários capítulos de Gênesis, mas no capítulo 32, no começo da pregação, eu li para você justamente essa história desse encontro. Porque aquele homem que Jacó lutou com ele, depois se revelou como Deus. Era Deus, na verdade, lutando com Jacó. E lutando para abençoar Jacó. Você está me entendendo? Amém? Então como é que pode Deus querer abençoar um cidadão como Jacó? Da mesma maneira que cada um de nós deveríamos nos perguntar, como é que pode Deus querer abençoar alguém como eu? Entende? Alguém como eu. É como muita gente às vezes gosta de dizer, fala, pastor, eu não entendo porque que coisas ruins acontecem, sabe, com pessoas boas. E a resposta que eu te dou é a resposta de um homem de Deus, que inclusive chamava-se Roberto também. Chamava-se ou chama-se, agora nem sei se ele já faleceu, porque ele é bem senhorzinho. Era conhecido como Sproul, um pregador inglês, batista. Mas o nome dele começava com Roberto, Robert Sproul. E certa vez o Sproul perguntaram isso para ele, que ele era um pastor já muito experiente. Falou, pastor, eu não entendo por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Tantas coisas ruins acontecem com pessoas boas. Aí ele respondeu e disse o seguinte, falou, olha filho, é o seguinte, isso aconteceu uma única vez na história. E a única vez que isso aconteceu na história, coisas ruins com uma pessoa boa, foi por escolha dele. E ele fez isso lá na cruz do Calvário, porque ele foi a única pessoa boa que pisou nessa terra. E coisas ruins aconteceram com ele. Entende? Entendeu? Então, aí na verdade ele completou ainda falando, né? Falou, olha, na verdade o que eu não consigo entender é como que coisas boas acontecem com pessoas ruins como eu e você. Isso é que eu não consigo entender. Como que pode coisa boa acontecer comigo? Entende? Se você for parar para avaliar, porque honestamente, diante de um Deus santo, justo e perfeito, o que deveria acontecer com você? Coisas boas ou ruins, na verdade? Muito ruins. Muito ruins. Se fosse para o Senhor nos julgar, segundo as nossas próprias obras. Mas graças a Deus, que nós servimos a um bom Deus, um Deus muito bondoso, muito amoroso, misericordioso, que enviou o seu próprio Filho para assumir o nosso lugar de culpa, de condenação e de juízo, para que sobre nós houvesse perdão, bênção, graça e favor. Amém? Esse é o nosso Deus. Essa é a verdade. Foi isso que aconteceu com Jacó, e é isso que acontece com todos nós também, se você crê. Se você crê. Então, talvez você não seja como Jacó, que tenha um nome que justamente significa algo relacionado ao caráter dele, mas com certeza algo na sua conduta tem marcado o mundo espiritual. E isso acaba se tornando um nome no mundo espiritual. Como assim, pastor? Olha, eu não nasci num lar evangélico, cristão evangélico. Mas eu quero te lembrar que ninguém nasce cristão, nem evangélico. Todo mundo nasce caído, inclinado para o mal. Você está me entendendo? Ninguém precisa aprender o mal ou ser ruim. Né? Então, o exemplo que eu gosto sempre de dizer, que as mães têm prova disso, todas as mães aqui eu tenho certeza que têm prova disso. Você já viu o seu bebezinho, né, que está sendo gerado aí no ventre, né, que foi gerado, né, está sendo no caso da Tainá aqui,
né, da Tailine, que eu não sei se ela veio agora de manhã, mas enfim. Então, tem lá o seu bebê, seu filho, 9 meses ali sendo gerado, todo aquele relacionamento de amor, aquela coisa, a mãe ali cuidadosa, o pai esperando também o nascimento do filho. Aí a criança nasce, né, e aí tem todo aquele momento afetuoso, né, da criança ali sendo amamentada pela mãe. Só que, de repente, a mãe, em algum momento, acaba tirando o seio da boca do filho ali, no momento da amamentação, no momento que o filho não gostaria. Então, o que acontece com algumas criancinhas tão bonitinhas, que são tão amadas e amáveis? Ela vai e morde o bico do seio da mãe. Quem que ensinou a criança a ser vingativa? Quem que deu curso para essa criança se tornar agressiva? E agredir logo a mãe. A mãe. A criança não sabe andar, não sabe falar, não sabe fazer nada, nem se vestir, nem comer sozinha, mas já sabe agredir. E agredir a própria mãe, que ela acabou de sair do ventre. Entende? Veja que maldade. Isso é maldade. Eu sei que você olha bebezinho e tudo e fala, não, pastor, tudo inocente, inocente nada, tudo pecador. Só que é um pecador pequeno. Entendeu? É um Jacozinho, menorzinho. Mas o Jacó está lá dentro. Não tenha dúvida. Todo mundo nasce lá dentro. Percebe? Então, na verdade, cadê as mães aqui? Na verdade, que criança faz isso? Faz. Você acha que deveria fazer? Deveria nada. Deveria respeitar. Falando, peraí, eu saí do ventre dessa mulher. Né? A minha vida inteira depende dela. Foi gerado nela, sou alimentado por ela. Só que a criança não sabe fazer nada na vida, mas já sabe agredir, já sabe revidar, já sabe se vingar contra a mãe. Veja que coisa terrível. Por quê? Então veja, as pessoas são pecadoras não porque elas cometem pecados, mas porque já nascem caídas, já nascem pecadoras. Essa é a condição do homem, desde a queda do homem, no início de tudo. Por isso, há uma inclinação em nós para o erro, para o pecado. A gente não precisa de planejar muito o pecado. Né? Você, especialmente que ainda, sabe, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, especialmente você, eu falo para você porque eu sei o que é essa vida, eu tive essa vida. Eu tinha um nome também no passado, que significava a minha história de pecados. O meu nome era drogado, entende? O meu nome era promíscuo, entende? Um tipo de prostituto, em outras palavras. Esse era o meu nome no passado. Viciado, entende? Rebelde, independente, arrogante. Esses eram os meus nomes no passado, porque essa era a minha história, essa era a minha vida. E você acha que antes de eu me encontrar com o Senhor Jesus, antes do Senhor Jesus me encontrar, na verdade, que foi Ele que me achou, não foi eu que estava o procurando, Ele que veio ao meu encontro, assim como veio ao encontro de Jacó, e assim como vem ao seu encontro, você só está aqui, só está ouvindo essa palavra, porque Ele veio até você. Não é você que vem a Ele, é Ele que vem até você. Ele que cria essas condições para que você receba uma palavra como essa. Amém? Então, eu sei como que funciona. E naquela época, antes de eu ser encontrado pelo Senhor Jesus, eu falo para você, não precisava de planejar o pecado, eu simplesmente saía pecando. Não tinha essa coisa de acordar logo cedo de manhã, eu preciso me esforçar e conseguir pecar hoje, conseguir fazer coisas terríveis, eu preciso me empenhar nisso, eu vou conseguir. Você acha que isso acontecia, irmão? Não, eu só levantava e aprontava confusão. Era espontâneo, você está me entendendo? Não precisa de empenho, porque já nascemos assim. Essa é a condição do homem. Amém? Mas, veja, Jesus, Ele está atrás, justamente daqueles que reconhecem que são pecadores, que bate a mão no peito e fala, não, eu reconheço. Sabe, como alguém que orou, que o Senhor contou essa história, né? Senhor, tem compaixão de mim, que sou, sabe, miserável, pecador. Entende? Diferente dos religiosos, que às vezes querem negar as coisas. Esse que é o problema. Ouça com atenção o que eu vou dizer para você. Religião, sabe, a postura religiosa muito mais te afasta do que se aproxima de Deus. Porque qual que é a postura religiosa? É aquela postura de você dizer o seguinte, não tem nada de errado comigo. Ou senão você se desculpa dizendo, não, mas também todo mundo faz isso, o que tem eu fazer? E se você tiver tido uma boa mãe, com certeza você ouviu a seguinte frase da sua mãe, mas você não é todo mundo. Amém? É a verdade. Não é? Você não falava essas coisas para sua mãe, seu pai, mas todo mundo está fazendo isso, todo mundo está indo, todo mundo. Qual que era a resposta da sua mãe? Se for uma mãe abençoada, tem certeza que foi. Fala, mas você não é todo mundo, você não. Vai falar com a ameaça ainda. Por isso eu digo para você, talvez os pecados que você tem hoje, todo mundo está pecando. Mas eu quero dizer para você, da parte de Deus,
Deus, como um bom pai, está dizendo para você, mas você não é todo mundo. Eu tenho um plano na sua vida. Eu tenho um propósito na sua vida. Você não precisa de ser igual a essas pessoas lá de fora. Eu quero fazer diferente com você. Esse é o coração do Pai. Amém? Esse é o coração de Deus. Ele quer ser o seu Pai. Se você ainda não confessou o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Porque eu sei que surgem essas perguntas, pastor, mas como é que eu sei se eu sou um filho de Deus? É muito simples. É o que está escrito na palavra de Deus lá em Romanos 10. Você confessa com a boca e crê com o coração no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Sabe, você crê que a obra de Cristo lá na cruz foi para substituir você, porque era para você estar lá, era para que eu estivesse lá, era para que nós estivéssemos lá, sendo julgados, sendo punidos. Mas Jesus, Ele assumiu a punição para que eu e você fôssemos feitos filhos de Deus. Amém? A saber, todos aqueles que creem no seu nome, no nome do Filho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Basta você crer, é de graça, você não tem que merecer. Pode vir como Jacó. Entende? A transformação não é você que faz, mas é aquele que vem para se encontrar com Jacó, que provoca essa transformação em você. E eu creio que Ele está começando isso hoje, em nome de Jesus. Amém? Por isso, é como alguém, tem aquele ditado popular, pastor, mas pau que nasce torto nunca se endireita, Tem toda essa história também, com certeza você deve ter ouvido essa frase. Mas, meu irmão, deixa eu corrigir esse ditado popular para você. Tá bom, o pau pode até nascer torto, mas no dia que esse pau torto encontrar-se com o carpinteiro de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai endireitar o seu caminho, Ele vai consertar você. Amém? O carpinteiro de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, é Ele quem faz essa obra. É como Paulo disse também, que Ele vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Eu tenho certeza que se você está ouvindo essa palavra, especialmente você que foi convidado, você que está nos acompanhando em casa, isso já é um sinal de que o Senhor começou essa obra. O Senhor que trouxe você para cá. Não é você, sabe, que foi em direção a Ele. É sempre Ele que vem na nossa direção. Ele que nos atrai. Então, esse é o pano de fundo da história de Jacó. Ele estava com medo do seu irmão, que vinha à procura dele, com mais de 400 homens. Depois você pode olhar isso lá no início de Gênesis 32. E ele tinha acabado de atravessar o ribeiro de Jaboque, até que ele ficou sozinho. E aí tem todo um processo, uma sequência de coisas que vão acontecendo, até que Jacó tivesse esse encontro com Deus. E, meu irmão, se alguém tem um encontro com Deus e nada acontece na vida dele, ele não teve um encontro com Deus. Está me entendendo? Alguém que fala, não, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Não, mas eu já tive um encontro com Deus. Só que a vida dele é a mesma, não é transformada. Não aconteceu nada de extraordinário, entende? De mudança de resposta, de conduta, de uma natureza nova. E entenda, essa mudança não é uma mudança que você faz. É uma mudança que Deus causa em você. Amém? É uma mudança de natureza. Não é pelo seu esforço. Entende? Eu não fui liberto pelo meu esforço, mas por algo, por um milagre que o Senhor Jesus Cristo fez aqui no meu interior. De repente, sabe? É algo que, para poder identificar com a palavra que as pessoas usam nesse mundo, é como se fosse uma mágica. Mas é um milagre. Porque mágica é falso, milagre é verdadeiro. Entende? Então, por um momento, eu estava ali, atraído para os pecados que especialmente eu cometia, relacionado a drogas, todo tipo de droga que você pensar, imoralidade, promiscuidade. Aí, de repente, surgiu no meu interior outros desejos, outras inclinações. Eu olhava para trás, para aquela vida passada, e, na verdade, eu passei até a achar estranho. Falei, gente, como é que eu vivi assim? Percebe? É um milagre. Não foi que eu me empenhei e me esforcei, não, agora que eu estou na igreja, agora que eu sigo a Jesus, ai, que vontade de usar uma droga, como é que eu controlo isso? Não, 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 não foi assim, eu fui liberto, eu fui livre, eu nasci de novo, uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não significa que eu me tornei perfeito. Isso não significa que, sabe, eu não tenho mais nenhuma tentação ou vontade de pecar. Não. Existe uma parte do nosso ser que a gente chama de carne, que na verdade essas coisas antigas ainda estão aí. Mas agora eu tenho a opção de escolha, porque eu nasci de novo. O Senhor me deu poder e autoridade. E Ele vai dar para você, porque isso é de graça. Não é pelo mérito, não é pelo merecimento. Amém? É um dom gratuito de Deus. E é um milagre que somente Ele pode provocar. Amém? E para Jacó ter um encontro com Deus, ele percorreu um caminho.
Um caminho que está descrito justamente nesse capítulo 32 de Gênesis, a partir do verso 24. Coloque aí para mim, por favor, na projeção, que a gente vai seguir justamente a sequência do texto aqui. São 5 passos ou princípios, né, que nós podemos experimentar da mesma maneira que Jacó experimentou. Essa história de Jacó está aqui na palavra de Deus, como algo que de fato aconteceu, mas também para nos inspirar, para mostrar o caminho, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Se Deus fez dessa forma com Jacó, Ele pode fazer com você também. Se Jacó percorreu esse caminho e no final teve um encontro com Deus e teve a sua vida salva, transformada, meu irmão, se você seguir esse caminho, você também vai ter esse encontro com esse mesmo Deus e vai ter a sua vida salva e transformada em nome de Jesus. Amém? Então vamos descobrir qual foi esse caminho. Aí no verso 24, a primeira coisa que a Bíblia diz é que Jacó ficou sozinho. Ficando ele só. Ficando ele só. Pastor, por que isso é importante no encontro com Deus? Eu vou te dizer. Porque o encontro com Deus é algo pessoal. É seu. Eu não posso ter por você. Entende? Você não precisa de outras pessoas para ter um encontro com Deus. Você só precisa de Deus. É você e Deus. Entende? É algo individual. Ninguém pode ser salvo pelo outro. Não, você é salvo por esse encontro individual, pessoal, íntimo, interior com o Senhor Jesus Cristo. Aí você pode falar, pastor, então já começou dando errado. Eu não estou sozinho aqui, olha o tanto de gente aqui. Mas veja, quando eu falo de ficar sozinho, eu estou falando principalmente de uma questão interior. Entende? É algo que acontece dentro de você. Então, você deve ignorar as pessoas que estão próximas a você, porque uma coisa que acontece aqui na vida da igreja, especialmente nos cultos, não sei se você sabe, né? Você que de repente está nos visitando, mas acredito que a maioria deve saber disso, com certeza, é o seguinte, num culto como esse, às vezes na mesma fileira, tem um grupo de irmãos, e aí metade da fileira, às vezes está recebendo tanto da parte de Deus, está sendo tão abençoado, está sentindo tão tocado, sabe, ele está tão alegre de estar aqui, fala que bênção, Deus está me abençoando, Deus está falando comigo, posso perceber a presença de Deus e tudo. Só que às vezes a outra metade da mesma fileira, está lá gente que só reclama, fala, não, acho que não estou gostando desse culto aqui não, eu acho que não é bom não, eu acho que... Percebe? No mesmo lugar, pode ter duas pessoas com experiências completamente opostas. Você está me entendendo? Amém? Por isso que é importante que você entenda que Jacó primeiro ficou sozinho. Deus permitiu uma condição, um momento para que Jacó, sabe, esquecesse das pessoas que estavam ao redor dele. Até porque tinha muita gente ao redor dele, inclusive 2 mulheres, não é só uma não. Você vê, essa é a vida de Jacó, muitas mulheres, né? Então, para você saber, Jacó é tipo assim mesmo. Então veja, tinha muita gente. Aí Deus criou uma situação para ele ficar sozinho. E o mesmo tem que acontecer com você também. Mesmo você que está aqui presente, você que às vezes está assistindo pela internet em casa, pode até falar, não pastor, eu estou aqui sozinho mesmo. Então, ficou mais simples ainda para você. Mas você que está aqui presente, é uma questão interior, íntima. Amém? Esqueça a pessoa que está do seu lado. Amém? Uma segunda coisa que aconteceu com Jacó, aí no verso 24, está escrito, né? Então, ficando ele só, aí a segunda coisa, ainda no verso 24, está escrito, e lutava com ele um homem. Então fala comigo, primeiro, Jacó ficou sozinho, mas em segundo lugar, Jacó lutou. É verdade, ele lutou. Ele lutou literalmente com Deus, não é? É o que está escrito aí no verso 28. Olha aí no verso 28, adianta aí um pouquinho, por favor, no verso 28. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com quem? Com Deus. Amém? E com os homens e prevaleceste. Então ele lutou, agora volta para o verso 24. E lutava com ele um homem. Só que esse homem depois se apresentou como Deus. Que homem será que era esse aqui? Quem que é o homem Deus da história? O Senhor Jesus Cristo. É o homem Deus. É o Deus homem. Amém? Então ele teve essa luta, ele lutou com Deus, e por isso o encontrou. Aí você fala, pastor, peraí, tem que lutar? Sim, claro que tem que lutar. Por que tem que lutar? Porque você, muitas vezes, para ter um encontro com Deus, você tem que lutar, por exemplo, contra os seus preconceitos, contra as suas ideias de religião, porque de repente você fala, não sei se é assim, entende? Você tem que lutar contra essas resistências interiores, sabe, até exteriores.
Você tem que lutar contra isso, contra essas ideias que você tem na sua cabeça a respeito de Deus, porque às vezes você tem uma ideia errada, equivocada, que não está alinhada com a palavra de Deus. Então você tem que lutar contra isso para poder estar completamente livre, aberto, receptivo, dizendo: Deus, eu estou aqui para ter um encontro com o Senhor. Amém? Quantos estão aqui para ter um encontro com o Senhor? Amém? Esse é um lugar de encontro com Deus. Todo domingo a gente está aqui para ter um encontro com o Senhor. Eu sei que a gente encontra os irmãos também, é muito bom ver os irmãos, mas o propósito de todo esse espaço, essa estrutura, as despesas que nós temos aqui, é para esse ser um lugar de encontro com Deus. Toda semana. Amém? Por isso você está no lugar certo, mas você tem que lutar. Lutar, lutar. Quando eu falo de luta, eu estou falando de atitude, de uma decisão, de um desejo. Porque você já viu uma luta, por exemplo, tipo o UFC, né? Tem lá a luta, lá, os lutadores, ou boxe. Chega uma hora que às vezes o lutador desiste. Já viu? Ele só fica ali só defendendo. Ele desistiu de lutar. Mas aquele que quer continuar lutando, ele está ali ativo. Ele está ali atento. Ele está ali empenhado. Ele está ali decidido. Amém? Essa tem que ser a sua postura aqui também. Só que ainda, em terceiro lugar, a Bíblia diz uma outra coisa no verso 24. Então olha só, ficando ele só e lutava com ele o homem, aí a Bíblia diz que essa luta não foi qualquer luta. Foi até qual momento, até qual tempo? Até o romper do dia. Está vendo? Está destacado aí na projeção. Até o romper do dia. Essa foi a luta. Então não foi qualquer luta. Pastor, então o que isso significa? Qual que é esse terceiro passo desse caminho que Jacó tomou, que eu tenho que tomar? Fala comigo. Além de lutar, vamos lá, todo mundo junto. Você que está em casa também, viu? Eu quero te ouvir, vai lá. Além de lutar, eu tenho que também perseverar. Amém? Então, Jacó ficou sozinho, Jacó lutou e Jacó perseverou. Então, a questão não é só começar a lutar, é lutar até o fim. É lutar até o fim. Não é só começar a luta, é ficar até o final da luta. Eu sei que o pessoal que gosta de luta, né, hoje em dia gosta muito do tal do MMA, né, especialmente por meio da empresa aí do UFC. Mas uma coisa que sempre impressionou, na verdade, foi o boxe. Porque o boxe mesmo, né, quando tem as disputas de cinturão, algo do tipo, e na verdade a maior parte das regras, né, do UFC, do MMA, as considerações de peso, muitas coisas é muito inspirado no boxe, que é muito mais antigo, né? Mas tem luta de boxe que dura 12 rounds. É uma coisa impressionante. Né? Porque no MMA, no UFC, normalmente são 3. Quando muito, disputa de cinturão é 5. E os caras ficam tudo mortos, nem conseguem vestir a camiseta no final. Já viu o lutador? Vem alguém para ajudar a erguer o braço dele para vestir a camiseta do patrocinador. O cara está todo troncho, assim, sabe? Consegue, tem força nem para erguer o braço. Fica com o braço meio... É uma luta. Agora imagina um boxeador, meus irmãos. 12 rounds. Jesus amado. É muito tempo, é muita luta. Então isso aqui é perseverar. E é interessante que a Bíblia diz, aí no texto, que ele lutou até o romper do dia. Se você for observar o contexto do capítulo 32 de Gênesis, a impressão que a gente tem é que Jacó começou a luta. Como se fosse, sabe, por volta das 6 horas da noite, né? E fala que ele lutou até o romper do dia, então por volta das 6 horas da manhã. Então a Bíblia não fala exatamente o horário, mas dá para você perceber nas entrelinhas ali. Pelo menos fala o final do horário da luta. Então o lutador de boxe luta 12 rounds. Mas Jacó lutou quanto tempo? Quantas horas? Cerca de 12 horas. Não foi qualquer luta não, irmãos. Foi muito pior do que de um lutador de boxe. Boxe são 12 rounds de alguns minutos. Mas Jacó foi tipo 12 horas de luta. Até o romper do dia. Então, a questão é que muitos lutam por um momento, mas logo em seguida, quando vem as resistências, quando vem as oposições, desiste. Por isso você tem que perseverar na luta até o final do dia. Não desista. Vá até o fim. Essa foi a postura de Jacó. Olha lá no verso 26, adianta aí um pouquinho, por favor. No verso 26, né? Olha só o que Jacó responde, ali na segunda parte do verso 26. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Isso é Jacó falando para esse homem, que na verdade era Deus. Você não vai sair daqui não, eu quero a minha bênção, eu quero ser abençoado, eu quero ter um encontro com o Senhor. Entende? Essa tem que ser a sua decisão. Todas as vezes que você vai para um encontro com Deus.
E eu digo para todos os irmãos aqui, todo domingo que você chega aqui, você deveria chegar dessa maneira. Fala assim, eu estou aqui no culto e eu quero receber a bênção, o favor, a graça do Senhor. Eu quero ter um encontro contigo, novamente. Essa decisão. Então isso acontece desde o início da caminhada até o final da caminhada. Tem que ter esse querer. Só que em quarto lugar, já partindo aqui para o final, no verso 25, coloca aí por favor isso, no verso 25, a Bíblia diz, vendo este que não podia com ele, este aqui é o homem, ou Deus na verdade, né? Que não podia com ele, não podia com Jacó. Porque Jacó estava decidido a lutar mesmo, irmão. O homem não parava não, estava agarrado ali. Aí vendo este, né, Deus que não podia com ele, com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Entende? Deslocou-se. Então o que isso significa, pastor? Então veja, eu falei para você que em primeiro lugar, Jacó ficou sozinho. Em segundo lugar, Jacó lutou. Em terceiro lugar, Jacó perseverou, porque ele lutou até o romper do dia, então ele perseverou. Mas em quarto lugar, essa história da junta, da articulação da coxa, ter sido deslocada pelo próprio Deus, isso aconteceu para trazer o seguinte entendimento. Em quarto lugar, diga comigo, Jacó ficou fraco. Isso, ele ficou fraco. Porque depois disso, a gente até leu o último verso, acho que foi o verso 30, a Bíblia fala que, aliás, no verso 31, está escrito, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Então no verso 31 fala que Jacó ficou manco ainda. Entende? Porque deslocar a junta da articulação da coxa, meu irmão, não sei se você sabe, mas isso aqui é a região dos maiores músculos do seu corpo e do maior dos ossos do seu corpo também, que está aqui o fêmur. Entende? Então é uma região de muita força. Olha a musculatura da sua coxa. Procura outro músculo desse volume, desse tamanho, dessa dimensão em outra parte do seu corpo. Não tem. Né? E tanto, né, a parte da frente quanto a parte de trás, né, o quadríceps. Então veja, é muito forte. E o fêmur aqui, enorme. Não tem outro osso, sabe, desse tamanho. Né? Tem apenas outras conexões que pode, às vezes, da coluna e tudo, mas não é algo integral. Né? Uma coisa conectada na outra. Então não tem osso maior, então é uma região de muita força. Aí Deus toca nessa parte, na forma desse homem, toca nessa parte de Jacó, e Jacó sai até manco. Ou seja, não foi um carinho não, viu, irmão? O negócio foi uma pancada mesmo. Aí você fala, pastor, mas por que isso aconteceu? Eu vou te falar, para que Jacó se tornasse fraco. Aí você fala, pastor, por que Jacó tinha que se tornar fraco? Porque ele era forte demais. Esse é o problema de muitos de nós. Na verdade, esse é um problema permanente, eu quero te dizer, viu? Porque o favor de Deus, a bênção de Deus, é sempre sobre alguém fraco. Deus não abençoa o forte. Não tem como. Porque o forte, como ele é o tipo que bate a mão no peito e fala, não, eu não preciso de nada, nem ninguém, eu consigo, deixa que eu resolverei isso. É forte, perdeu a bênção, aí Deus não abençoa. Aí Deus afasta, fala, não, esse aí não precisa de ninguém, deixa ele por conta dele. Meu irmão, e essa é a pior condição de você estar, você por conta própria. Deus só abençoa o fraco. Então, como Jacó era forte demais, tudo ele fazia na força do braço dele, a conquista da bênção, ele enganava as pessoas, eu vou enganar essa pessoa, eu vou conquistar minha progenitura, eu que consigo, eu posso e tal. Aí Deus olhou e falou, fortão, eu vou te pegar, eu vou te encontrar. Entende? E aí ele ficou manco, porque a pessoa manca, a pessoa que está com alguma limitação física, com alguma dificuldade, é uma pessoa fraca, é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que precisa de uma vaga especial, às vezes precisa de uma cadeira de roda, ou de uma bengala, percebe? Tudo isso sinaliza fraqueza. Porque Deus só abençoa o fraco. Quem que é o fraco? O fraco é aquele que já tentou de tudo, perdeu todas as suas forças e chegou à seguinte conclusão. Ele antes era todo altivo, arrogante, cheio de orgulho, sabe aquela pessoa do peito estufado, cabeça erguida e tal. Mas agora, depois de sofrer tanto, apanhar tanto na vida, no meio das circunstâncias difíceis que ele enfrenta, ele rapidamente entendeu que o caminho dele era ficar fraco. E chegar ao ponto de se ajoelhar, falar, Senhor, se o Senhor não fizer na minha vida, não tem como ser feito. Eu não consigo fazer por mim. Esse é o fraco. E aí Deus vem para encontrar com o fraco. Deus vem para favorecer o fraco. Deus vem para abençoar o fraco. Porque o problema é que nós não nos
rendemos com facilidade, não nos prostramos imediatamente. Então Deus tem que permitir situação de sofrimento, situação de humilhação, para que você clame a Ele e reconheça que você não consegue. Deus, Ele permite isso. Não é que Deus prefere isso. Deus não prefere o sofrimento de ninguém. Você está me entendendo? Amém? Deus não tem prazer no sofrimento humano. Claro que não. Por favor, não entenda errado. Não é isso. Só que, infelizmente, muitas vezes, esse é o único caminho para que você fique fraco e clame pela força do seu Salvador. Porque se você não for fraco, você não vai ter a força do Salvador. Agora, se você é forte, aí realmente o Salvador não pode fazer nada por você. Entende? Até porque você está dizendo que não precisa quando você é forte. Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas eu quero ser sempre fraco. Porque eu sei que eu preciso. E eu acredito que você está aqui, porque você também reconhece isso. E agora, por último, verso 27, quero chamar já o irmão para o teclado aqui, por favor. Não sei se os irmãos vão conseguir cantar aquela música que eu falei no início do culto. Será que vai ser possível? Amém? Amém. Obrigado pelo amém. Então, nem que seja o Igor cantando sozinho aqui, mas vai dar certo. Porque o amém só veio dele, né? Deu certo já. Verso 27. Está escrito: perguntou-lhe, pois, como te chamas? O homem perguntou para ele, Deus perguntou para ele, como te chamas? Qual é o seu nome? E veja, será que Deus não sabia o nome de Jacó? Hã? Será que Deus tem dificuldade com o nome? Tipo, eu tenho dificuldade com o nome, geralmente. Mas Deus não tem, não. Deus sabia o nome de Jacó. Se Deus sabia o nome de Jacó, por que Deus perguntou o nome para Jacó? Porque Deus, Ele queria uma confissão. Por isso, em quinto e último lugar, quero que você repita logo após mim. Diga assim: Jacó reconheceu que era pecador. Amém. Para que alguém salve você, meu irmão, você precisa estar claramente convencido que precisa ser salvo. Você está me entendendo? Então imagine, aqui no mar, aqui da praia de Boa Viagem, que infelizmente já aconteceu alguns afogamentos. Então imagine, se tem uma pessoa nadando lá no mar, e ela está segura de si, ela não vai ficar chamando um salva-vidas, vai ou não vai? Vai não. Se ela está num lugar ali raso, suave, tranquilo, sabe nadar, ela está em paz. Mas de repente, por alguma razão, ela vai lá para o fundo e começa a se afogar, o que vai acontecer com ela? Vai clamar por socorro. Socorro! Salva-vidas! Socorro! Entende? Aí ela está clamando por um salvador, porque ficou fraca, reconheceu que tem limites. Assim é com o pecador. Você precisa reconhecer que tem pecado. Senhor, me salva. Sou pecador. Realmente tenho muitos problemas. Não consigo resolver. Se o Senhor não fizer, não tem como ser feito. Me ajuda, Senhor. Entende? Então, quando Deus perguntou para Jacó qual era o nome dele, Deus sabia o nome dele. Mas o que Deus queria que Jacó fizesse é que ele confessasse os pecados dele, porque o próprio nome de Jacó era o nome dos pecados dele. Você está me entendendo? Porque é isso que significa Jacó, como eu disse para você no início: suplantador, enganador, trapaceiro. Então Deus não estava querendo ouvir, não era o nome de Jacó, era Jacó dizendo: realmente, eu sou um pecador. Realmente, eu já plantei muita confusão, já enganei muita gente. Realmente, é isso que eu sou. Por isso, eu digo para você, não é possível você ter um encontro com Deus se você não reconhecer que é um pecador. Para ilustrar isso, nós vamos ter um teatro agora, e em seguida nós vamos orar por você. Amém? Levantou-se Jacó naquela mesma noite e atravessou o val de Jaboque.
estando ele só, lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo o anjo que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então disse o anjo: Me solte, deixe-me ir. Não te soltarei, enquanto não me abençoares. Como te chamas? Meu nome é Jacó, mentiroso, enganador e trapaceiro. Não te chamas mais Jacó, sim Israel. Você agora é príncipe de Deus. Vi Deus face a face e minha vida foi salva. Aleluia! 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 Fique em pé onde você está, por favor. Essa foi a história de Jacó. Coloque, por favor, aí em Gênesis 32, no verso 31, apenas para eu concluir. Está escrito: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. E por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Por isso que no verso 30, voltem para o verso 30, está escrito: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém. Esse lugar aqui hoje, você que está em casa também, aí na sua casa mesmo, pela internet, esse lugar hoje se chama Peniel. É o lugar de você ver o Senhor. Nós vamos cantar uma canção para você, enquanto isso, aproveitar esses minutos finais, tomar uma decisão, sabe, de lutar com o Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui para ter um encontro contigo. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que preciso de Ti. Eu quero ter um encontro com o Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. E agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado. Seu amor me encontrou e encheu o meu ser, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. Aleluia. Coloque a mão no seu coração onde você está. Você que está em casa também nos acompanhando, faça isso. Eu quero fazer uma oração com você. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso de um Salvador, da Tua salvação, porque eu sei que o Senhor tomou o meu lugar, os meus pecados, para que eu pudesse receber de graça, sem merecimento, o teu lugar de filho de Deus. O Senhor se fez um filho do homem para que eu fosse feito
um filho de Deus, ao crer na tua obra, que já foi consumada na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, porque agora eu posso te chamar de Pai, meu Pai, porque eu confessei com a minha boca e criei com o meu coração que o Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador. Amém. Amém. Você que está em casa nos acompanhando, se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você está voltando para os caminhos do Senhor, por favor, coloque nos comentários do vídeo, que nós vamos entrar em contato com você. Amém. E você que está aqui presente nesse momento, não sei se alguém que está nos visitando, que de repente nunca tinha entregado sua vida ao Senhor Jesus, ou que está apenas voltando aos caminhos do Senhor. Tem alguém assim, que fez isso pela primeira vez, ou que está voltando para os caminhos do Senhor? Tem algum visitante assim? Tem? Vem aqui à frente, vem aqui, pastor Adriano, traga essa querida que está aí atrás, amém? Essa fazendo isso pela primeira vez, ou voltando para os caminhos do Senhor? Se for, vem aqui à frente. Tem alguém, a gente quer orar por você, amém? Pode vir aqui à frente, não se constrange. Se tiver algum irmão do lado da pessoa, traga essa pessoa aqui com muito amor e carinho. Amém. Dito isso, nós vamos... Aleluia, está chegando então. Eu quero dizer para você que está nos visitando aqui agora, nós separamos ali uma sala especial para você, amém? Onde tem ali um café, amém? A gente quer conversar com você, te receber, amém? Da melhor forma. Então você que está nos visitando hoje, por favor, não vá embora no final da reunião, que a gente tem ali um momento especial para você. Os pastores vão conduzir vocês até lá, amém? Aleluia, glória a Deus, que bênção, aleluia, tudo na paz. Como é que é o nome da senhora? Como? Amém. Irmãos, nós vamos orar, agradecer ao Senhor pela vida da dona Zoneide. Eu vi ela erguendo a mão ali. Não sei se ela está voltando para os caminhos do Senhor, mas com certeza veio para cá para ter um encontro com o Senhor. Amém? Vamos orar pela vida dela. Não sei se tem mais alguém que está nos visitando. Tem gente nos visitando. Às vezes você fica constrangido de vir aqui, não tem problema, mas vamos abençoar a vida dessa mulher que Deus escolheu para abençoar e para fazer uma obra extraordinária. Eu tenho certeza que a vida da senhora nunca mais vai ser a mesma. Não por causa da senhora ou por causa de mim, mas por causa da sua atitude, da sua escolha e da sua decisão. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele vai confessar o nome daqueles que confessaram o nome dEle diante dos homens, diante das pessoas. Então tem um lugar de honra para a gente como a senhora. Amém? Por causa da graça, da bondade, do amor de Deus e por causa da decisão da senhora de vir até aqui à frente confessar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar então pela vida dela. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida, ó Pai, dessa senhora. Deus, Pai, Zoneide, declaramos, Senhor, o Teu favor, o Teu cuidado. Declaramos, ó Pai, toda sorte de bênçãos. Declaramos, ó Pai, ó Deus, que essa atitude, essa escolha dela, ó Deus, trará, ó Pai, a colheita de toda sorte de bênçãos que ela tem esperado de Ti. Declaramos que ela é perdoada, aceita completamente no Senhor, por causa da obra do Calvário, de uma vez por todas, em o nome de Jesus. Aleluia. Amém, dona Zoneide? Além da senhora ter tido esse encontro com o Senhor, a senhora também ganhou uma grande família. Olha para trás, veja a sua família, aleluia. Cadê a família? Amém? Aleluia. As irmãs vão acompanhar a senhora até uma sala ali, só para a gente sentar e conversar um pouquinho. Amém? Tomar um café, rapidinho. Vai lá, pastor Adriano, conduza lá, Joana. Obrigado, viu? Deus abençoe. Você que está nos visitando, que não veio aqui na frente, pode ir para lá também. Deus abençoe os irmãos lá debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Amém? E lembre-se que todos nós precisamos de ter um encontro com o Senhor sempre. Amém? Quero falar para os irmãos que está tendo uma promoção lá no bazar, tudo por 50%. Aproveite lá.